Ouça agora Teologicamente, o podcast do Ministério Cativo à Palavra. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o John e estamos iniciando mais um Teologicamente, o podcast do Ministério Cativo à Palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Zedequias, sou presbítero da Igreja Presbiteriana Central, estou em disponibilidade e atualmente eu estou trabalhando, servindo ao Senhor na congregação de São Luís, Volta Redonda, onde a gente tem o prazer de estar lá com os irmãos congregando. Amém. Presbítero, seja bem-vindo ao Teologicamente. Muito obrigado. É um prazer, uma honra ter você aqui conosco, viu? Fique à vontade para a gente poder conversar sobre esse tema aí, que eu acho que a gente vai falar mais um pouquinho à frente. Acredito que seja bastante oportuno, né? Com certeza, com certeza. Você que acompanha o Ministério Cativo à Palavra, sabe que os nossos conteúdos são disponibilizados de forma gratuita. E para nós é motivo de orgulho e satisfação saber que você não paga nada para ouvir os nossos podcasts, ler os nossos artigos e devocionais. Mas para manter este projeto de forma gratuita e acessível a todos, alguns gastos são gerados. E como um projeto independente, o Ministério Cativo à Palavra não recebe ajuda de nenhuma instituição. E para continuarmos como um projeto gratuito e independente, contamos com você. Seja o nosso patrocinador. Você pode patrocinar este ministério de duas formas. A primeira opção é financeiramente. Faça uma doação avulsa ou mensal para o nosso ministério. O link para a doação estará na descrição. A segunda opção é através do seu engajamento. Compartilhe, comente e curta os nossos conteúdos. Pois através do seu engajamento, o nosso projeto se tornará cada vez mais relevante na internet, e dessa forma mais pessoas passarão a conhecer o nosso ministério. Lembrando, os valores aqui arrecadados serão utilizados na manutenção e projetos futuros deste ministério. A sua ajuda é fundamental para continuarmos a manter este projeto gratuito e independente. Bem, presbítero, o que a gente vai falar no episódio de hoje? Bom, hoje vamos conversar sobre Abacuque, um dos 12 profetas menores, e vamos lembrar aqui, né, o que acontece na história, ou seja, a história ao longo do tempo ela se repete. Nós veremos isso em 3 tempos. Sim. Então, já entrando na nossa pauta, presbítero, quem escreveu, né, ou quando foi escrito o livro de Abacuque? Quem escreveu o nome é Abacuque mesmo. Sim. Ele devia ser muito conhecido na época dele, porque só diz assim, Abacuque, é como se ele já estivesse apresentado. Todo mundo sabe quem é, sabia quem era na época. O tempo passou e na verdade, né, não foi mais ventilado nada a respeito do nome dele. É interessante Abacuque, porque ele está vivendo um momento que é semelhante ao momento que nós vivemos. Ele era um profeta do tempo lá de Judá, né, já por volta do ano 612 a.C., né, quando vem os caldeus mais tarde sobre Judá. Então ele está nesse pedaço aí, ou seja, ele é contemporâneo de Jeremias e Sofonias, que antecede o povo que foi levado para a escravatura lá na Babilônia. E também é contemporâneo de Ezequiel e de Daniel, que já estão no cativeiro. Então, ele está por aí nesse meio. Uhum. E a gente pode ver no capítulo 1, né? Faz referência capítulo 1, versículo 1, né? Sim, no capítulo 1, versículo 1, é interessante o seguinte, que é a epígrafe do livro dele. Uhum. E começa dizendo assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Uhum. Ora, quando você tem uma sentença é porque uma causa foi julgada e já tem ali o que é que vai acontecer. Está determinado, é a sentença. Sim. Quando alguém mata alguém, recebe a sentença, tantos anos de prisão. Sim. No caso aqui, Abacuque está trazendo a sentença sobre o povo de Judá. Uhum.
Então, essa é a sentença dele. Acredita-se também que o livro do profeta Abacuque foi escrito no ano 620 a.C., né? No reinado de Josias, seria isso? Por aí, nessa parte. Por quê? No versículo 6, Deus diz para Abacuque o seguinte: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, quando ele cita aqui os caldeus, ou seja, ele tem conhecimento de que existem os caldeus, ou seja, o Império Babilônico, a gente precisa lembrar o seguinte, que os caldeus venceram o pessoal lá do Império de Salmanaser, que são os assírios, né? E os assírios eram guerreiros impiedosos, eram grandes, mas os caldeus vêm e conseguem vencê-los. E isso aconteceu por volta do ano 620, como você bem disse aí. E o cativeiro vai acontecer lá pelo ano 605, os caldeus já estão mais próximos, em 592 por aí, eles já chegam lá. Então, só corrigindo, então talvez essa profecia seria no reinado de Joaquim, durante o reinado de Joaquim, e no final do reinado de Josias. Isso aí. Tá certo. Esse contemporâneo deles. E qual é o contexto, né? Qual é o contexto histórico do livro do profeta Abacuque? Bom, o contexto histórico é o seguinte. Como profeta, com certeza ele sabia da história do que tinha acontecido com Israel há um pouco mais de 100 anos antes. Ou seja, o Salmanaser V, no ano de 722 a.C., tinha já levado Israel cativo para a Síria. E de lá eles nunca mais voltaram. E o que tinha acontecido nesta época? E o que acontece na história e o que vai acontecer sempre? Primeiro, a gente vê que o povo começa a se afastar de Deus, começa a haver as idolatrias, né, as prostituições, e aí a corrupção vai crescendo cada vez mais, até que chega num ponto que o povo é totalmente degradado, e aí vem um império de fora e toma conta desse povo, escraviza esse povo. Então isso aconteceu lá com as 10 tribos do norte, que é Israel. Judá é a tribo do sul, né? Essa tribo estava indo para o mesmo caminho de Israel. Né? Eles haviam realmente se corrompido muito. A partir do verso 2, Abacuque ele faz a sua primeira queixa dizendo assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, com essas palavras, eu fico com a impressão que Abacuque está pedindo, né, está esperando que Deus corrija as autoridades. Sim. Mas não é isso que acontece. A gente vai ver depois, a partir do verso 5, que Deus responde dizendo que Judá será castigada pelos caldeus. Nós já citamos aqui o verso 6. Sim. Então, esse é o contexto histórico. Então, a gente poderia dizer que é um contexto perverso, de muita perversidade. Perversidade. Então, o que acontece é isso: degradação do povo, injustiça, iniquidade, né? E logo depois cativeiro. E aí, traçando um paralelo, o terceiro passo somos nós, os brasileiros. O mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje que a sociedade, de uma maneira geral, ela se afastou de Deus, se corrompeu, se idolatrizou, e a sociedade, de um modo geral, está destituída da presença de Deus. Sim. Né? Então,
A julgar pelo que aconteceu antes, o próximo passo é realmente ser o cativeiro. Sim. Ser o cativeiro. Aliás, quando a pessoa abandona Deus, ele já se torna cativo do pecado. Né? Então, o próximo passo pode ser esse, cativeiro. Sim. E a gente tem assistido isso aí pela mídia, essas reportagens que vêm falando a respeito da luta que há pelo poder hoje no mundo, de nações. O abandono também das autoridades, né? Sim, oprimindo o povo, né? Sim, sim. Em busca do poder, ganância. A gente pode observar isso, né? Na nossa sociedade de forma geral. Né? Houve sempre por parte dos poderosos o desejo de dominar os homens e torná-los assim seus capachos, seus tapetes, passar por cima, né? E não ter nenhuma consideração pelo ser humano. O amor é totalmente deixado de lado, não há justiça, não há compaixão, essas palavras são jogadas no lixo. Sim. Bem, e aí, como que a gente poderia dizer que é um esboço do livro do profeta Abacuque? Bom, nós temos aqui, como vimos, né, as divisões do livro. As divisões, nós temos lá a sentença, né, o epígrafe, tem a primeira queixa, que nós já lemos, depois vem a primeira resposta de Deus, que é do versículo 5 até o versículo 11, do versículo 12 até o capítulo 2, verso 1, nós temos a segunda queixa de Abacuque. A partir do verso 2 do capítulo 2, nós temos a segunda resposta de Deus, e depois vem os 5 ais sobre os caldeus, e por fim nós temos aqui a oração de Abacuque, e dentro da oração de Abacuque um final que eu acho interessante demais, porque apesar de toda essa situação que é contra o povo judeu, ele ainda a si mesmo louva a Deus. Nós veremos isso um pouquinho mais na frente. Amém. Então é um livro pequeno, né? Abacuque é considerado um dos profetas menores, né? É um dos 12 profetas menores, são só 3 versículos, 3 capítulos, né? E é realmente interessante. E muito, prestando atenção aqui no que está se falando, eu diria o seguinte, ele é muito atual. Sim. Ele pode nos abrir a mente para a gente entender coisas que estão acontecendo hoje. E eu quero aqui trazer uma observação, que é o seguinte: o último carnaval que nós tivemos, nós vimos uma cena de Jesus Cristo sendo escorraçado no meio da multidão. Esse foi o último carnaval que tivemos. De lá para cá não tivemos mais carnaval. É como se Deus falar, isso não. Vocês encheram a medida, não tem mais espaço. Sim. Zombaram, né? Zombaram, exatamente. Uma zombaria. E explica para o pessoal por que ele é considerado o profeta menor. Ah, sim. Que ele era baixinho? Não. Explica para o pessoal aí. Não é porque ele era baixinho. Né? É que normalmente os livros dos profetas menores são pequenos, são menores, né? Como nesse caso aqui, são apenas 3 capítulos. Mas isso não tira nenhuma importância deles, pelo contrário. Sim. É um livro de alerta. Né? É um livro de alerta, é um livro que mostra para a gente aquilo que também pode acontecer conosco. Vai de acordo com a extensão da profecia, né? Vai de acordo com a extensão da profecia. Os que são classificados dessa forma, né? Porque tem gente que pensa, será que ele era menos importante do que Isaías? Não. Tinha o mesmo peso, né? Com certeza. O ministério um foi maior, o outro foi menor. Mesmo porque aqui ele está profetizando para coisas que iriam acontecer imediatamente. Né? Então, já Isaías, ele começa a profetizar coisas que estão, inclusive, acontecendo hoje. Né? Então, aqui essa é a diferença. Sim. Agora, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente falou um pouquinho do livro. Quem foi, né, Abacuque? Bom, um profeta menor, como a gente já disse, né? Viveu nesse período aí que antecedeu a escravatura de Judá, né? E ele não tem um histórico dele dando detalhes como ele era e tudo, mas o que ele escreve aqui realmente a gente vê que ele fala da parte de Deus, visto que tudo que ele escreveu realmente aconteceu. O nome dele talvez significaria aí abraço, né?
Abraço, isso. Como é que é? Rambacuco, é isso aí? É. Que é uma planta, né? Faz Isso, referência a uma isso. planta, né? É o nome de uma planta acadiana, seria isso? Rambacuco. Rambacuco. Isso. Então, a gente não tem muita informação a respeito dele, Não né? tem muita informação. Isso aí. E qual foi o objetivo do livro do profeta Abacuque? Bom, a gente vê no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, a questão que ele coloca, que é a iniquidade crescendo absurdamente em Israel. Uhum. Ele não desce muito a detalhes, mas a gente já observa que ele deixa bem claro essa situação. Eu penso que Abacuque está aqui querendo, como nós hoje estamos, né, pedindo a Deus que intervenha nessa situação do Brasil, do mundo, né? Uhum. Igual aconteceu no Afeganistão, a gente fica pedindo a Deus que entre com providência. Então, a impressão que me passa é que também Abacuque está aqui pedindo a Deus que intervenha, né, na história e que mude a sorte do povo, né? Sim. Mas não é isso que acontece, né? E a resposta que Deus dá à primeira queixa de Abacuque, ele diz assim a partir do verso 5: Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Ou seja, ele está falando que vai acontecer uma coisa fora do comum. Né? E aí ele vem dizendo, no verso 6 que nós já vimos, vamos repetir: Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Em outras palavras, a cultura dos caldeus totalmente diferente da cultura dos judeus. Né? Apesar de estar degradada a cultura dos judeus, né? Ainda assim, a dos caldeus era pior. Pior ainda. Pior ainda. Tanto é que Abacuque, lá na frente, ele vai falar assim: oh, meu Deus, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo? Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina? Ou seja, o Senhor escolheu uma pessoa, um povo pior do que o nosso para nos corrigir. Sim. Então eles realmente eram piores, né? E a gente, assim, Abacuque teve a resposta que ele esperava da parte de Deus? Ele teve a resposta, mas não é a que ele queria, não. Não é a que ele queria, Não é a que ele queria, porque ele queria que as autoridades, pelo que nós podemos entender, as autoridades fossem corrigidas. No entanto, Deus, respondendo essa primeira queixa, Deus está dizendo que vai trazer os caldeus sobre Judá. Então, a resposta vai ser todo mundo corrigido, inclusive o povo, que foi o que aconteceu. Sim. E o povo acabou sendo levado de escravo para a Babilônia. Nem sempre Deus vai fazer conforme a gente pede, né? Deus tem o seu plano, tem os seus objetivos, e mesmo que às vezes nossas orações sejam virtuosas, né? Tem que ser a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. Isso. Ainda que não seja aquela que a gente queira, né? E a descrição que Deus faz a respeito do povo caldeu é realmente para dizer que a correção será, digamos assim, incisiva. Né? E ele diz assim, a partir do verso 8: Os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Então o pessoal está falando aqui, Deus está falando aqui de um pessoal que não tinha nenhuma pena, né? Eles vinham realmente para arrasar. Então essa é a primeira resposta de Deus, né, para
para o povo, para o Abacuque, dizendo o que ia acontecer com o povo, né? E que a correção realmente viria. E aí Abacuque faz, né, a sua segunda queixa, que nós já começamos a falar aqui a partir do verso 12, né? Dizendo, oh, meu Deus, você está mandando um povo pior do que a gente para nos corrigir? Sim. Né? E aí, né, não sei se cabe, né, mas cabe sim. Nós observamos na geopolítica hoje que nós temos aí o país vermelho, né, o do dragão, e ele está realmente crescendo muito em domínio. Na África, por exemplo, ele tem muitos países que já estão sob seu domínio. A própria ONU tem muita gente lá dentro da ONU que é desse país e que está dominando. Né? Segundo a mídia, dentro dos Estados Unidos, eles têm um poder muito grande ao ponto de influir nas eleições. Aliás, né, hoje é um dia interessante porque deve vir alguma notícia dos Estados Unidos a respeito do que houve nas eleições e o que vai acontecer. Sim. Então, vamos aguardar aí, né? Até a publicação desse podcast, né? Vamos aguardar aí. Exato. Mas hoje, né? Hoje, sim, eu vou dizer que hoje, dia 24, às 20 horas e 10 minutos, a gente sabe que nos Estados Unidos está sendo feito lá um trabalho com relação às eleições que houveram e que a gente pode ter surpresas aí. Sim. Vamos aguardar. Mas isso prova que esse povo, né, esse povo do dragão vermelho, eles têm realmente muito poder, eles têm muito dinheiro, né? E uma das coisas que eles conseguem fazer com maestria é realmente imobilizar os seus adversários. Eles têm técnicas, né, de como guerrear sem dar um tiro. De certa forma, influenciando mais a cultura, a mídia, a informação, né? Sim, sim, eles fazem isso. Que não é o que está acontecendo aqui no caso dos caldeus, porque os caldeus eles vinham com armas mesmo, aí era sangue no olho e sangue do inimigo na terra, né? Então era dessa maneira. Mas essa guerra agora que nós estamos vivendo é uma guerra mundial, silenciosa, né? Mas para que serve a guerra? Para quem ganhar a guerra ter mais poder, ter mais território, ter mais riqueza, ter mais benesses. Né? E é isso que eles estão fazendo. Eles estão avançando, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o porto de Paranaguá, 90% já está sob controle desse povo. Né? Nós temos, acho que a maior cooperativa de grãos no sul já está na mão deles. Nós temos também companhias de geração de energia elétrica, né? Represas de energia elétrica para geração de energia elétrica, que já estão na mão deles. Então, eles estão vindo, né? Só que silenciosamente, e a gente não está... Gradativamente, né? Então, essa é a situação. E observa o seguinte, o Brasil veio se degradando, na corrupção, na iniquidade, na idolatria, até que chegou o ponto no carnaval de afrontar a Deus, né? Encenando lá o que eles fariam se Jesus voltasse, ou seja, escorraçaria Jesus. E aí, o que está acontecendo? A gente está entrando numa situação em que futuramente pode acontecer de um país como o nosso, que é exemplo para todas as nações de produção de alimento, né? Sim. Pode ser que a gente venha passar fome e vendo os nossos alimentos indo embora. Então isso é muito triste. A gente tem que orar mesmo a Deus, né? E pedir para que Deus tenha aí a gente fica na situação de Abacuque. Por quê? Porque Abacuque aqui está pedindo a Deus para livrar dessa situação. Mas Deus está falando, não vou livrar. Não vou livrar. Eu vou trazer correção. Né? A gente ainda tem que dar graças a Deus, porque a correção que Deus está trazendo para a gente, ela está vindo com misericórdia. Sim. Entendeu? O juízo que Deus está trazendo sobre nós está vindo com misericórdia.
mas pode ser que Deus lá na frente aperte mais o nosso lado. E aí sobra para a gente, né, aquilo que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Né? Eu acredito que isso aqui seria importante se as pessoas atentassem para essa questão, que o que é que pode realmente nos livrar, né, de sermos escravos. Mas nos nossos dias, escravos, sim. Escravo é aquele que trabalha e o outro come, sim, aquilo que ele trabalhou. Né? Uhum. Então, isso de certa forma já acontece. Né? Mas o que é que pode fazer isso? O que pode fazer isso é se a gente atentar aqui para o versículo 14 de 2 Crônicas 7, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Melhor, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Então, a nossa parte aqui é exatamente essa. Primeiro, se humilhar. E se tem um negócio difícil da gente fazer, é isso. Se humilhar. Porque humilhar, você tem que reconhecer que você errou. Ninguém gosta de reconhecer que errou. E reconhecer que errou... Não, eu falo isso como um pai. Às vezes você briga com seu filho injustamente, às vezes ele não fez tal coisa e você briga com ele e depois você chegar e fala: seu filho, me desculpe que eu briguei ali. Às vezes você não faz isso. Né? Pois é, olha só. Então, se humilhar, a pessoa tem que ser honesta com ela mesma, uhum, né? E ter a hombridade de examinar a sua vida, não conforme a sua maneira de pensar, mas conforme aquilo que está na palavra de Deus. Né? Uhum. Pega lá os 10 mandamentos e vê quantas vezes você se desviou dele. Chega no final, né, faça a pergunta: com que direito eu posso chegar para Deus e pedir e dizer para ele que ele deve me deixar entrar na casa dele, que é o céu? Uhum. A gente vai ver que só Jesus Cristo só mesmo. Por ele mesmo. Só por Jesus Cristo mesmo. Então a primeira dificuldade nossa é essa, é humilhar. Porque humilhar quer dizer que a gente está reconhecendo o nosso erro e que a gente está arrependido. Uhum. E que se dependesse da gente, se a gente pudesse voltar no tempo, a gente não repetiria aquele erro. E aí entra a segunda parte. Uma vez que a gente se humilhou e se arrependeu, né, é orar, falar: Senhor, misericórdia, né, orar, falar com Deus e buscar a Deus, né, e se converter dos seus maus caminhos. É interessante que a gente fala em converter, né, e a gente está convertendo todos os dias quando está dirigindo um carro, né, a gente vai pela rua, ou converte à direita, ou seja, entra à direita, ou entra à esquerda, ou segue em frente. Uhum. Né? Então, quando fala em se converter dos seus maus caminhos, significa que as pessoas estão no mau caminho. Então, chegar a essa conclusão que a gente está no mau caminho, e converter é sair desse mau caminho e se converter a Cristo, ou seja, virar na direção de Cristo. Uhum. Esse é realmente o ideal. Porque muita gente até honrosamente consegue abandonar um vício, abandonar um pecado, mas não tem nenhuma consideração por Jesus Cristo. Ele se converteu, mas não foi para os braços de Jesus Cristo. Uhum. Foi para a sua vida, para o seu bem-estar, por qualquer motivo assim. Né? E aí, né, vem a promessa de Deus, né, que se a gente fizer isso, Deus disse: eu ouvirei dos céus. Isso é coisa muito boa. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é tudo que nós precisamos. Perdão pelos nossos pecados. E Deus entra, então, sarando a terra. Então, esse é o nosso desejo, que Deus sare a nossa terra. Mas a parte nossa de voltar atrás, de se arrepender, a gente precisa fazer. E Abacuque está pedindo aqui para que nós entendemos que Abacuque está querendo que Deus corrija as autoridades. Né? Uhum. E Deus está falando: não, eu vou corrigir todo mundo. Todo mundo. É igual no Brasil, a gente quer que corrija as autoridades. Né? Mas olha o povo. A que nível o povo chegou de corrupção? Sim. Né? Então, é corrigir todo o povo. E se o povo tiver coração agora, nesse momento, voltado para Deus, ele vai se humilhar diante de Deus, né?
e aí sim vai fazer isso que está lá em 2 Crônicas 7,14, e aí realmente nós teremos bom proveito. É a mesma pessoa que está reclamando que o político é ladrão, que o político rouba, só quer levar vantagem, é o mesmo cara que está furando a fila do mercado, é o mesmo cara que recebeu um troco a mais e não devolveu. É verdade. É o mesmo cara, né? Então, como diz o pessoal, né? A ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o ladrão, né? Então, quando isso acontece, quando a pessoa se torna ladrão por causa da ocasião, né, ele está sendo tão corrupto quanto os outros. Exatamente. Né? Então não tem jeito. Bem, e o Novo Testamento, presbítero, ele faz alguma referência a Abacuque? Olha, nós temos 3 referências a Abacuque, a gente vai ver aqui mais na frente, que é o seguinte: no capítulo 2, a partir do verso 2, a gente vê o Senhor dando a segunda resposta a Abacuque. Abacuque faz a segunda reclamação, vamos dizer assim, né? A segunda queixa, né? E agora Deus vai dar a segunda resposta. A partir do verso 2 do capítulo 2 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Ora, então tinha que ser uma coisa escrito bem grande. Eu acho que aqui foi o lançamento de outdoor, né? Bem grande. Bem grande, para quem passa correndo possa ler. Sim. Né? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Então o que é para escrever? Né? Aliás, vem dizendo ainda mais: se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, no verso 4, vem dizendo o que é para escrever nesse outdoor, que é o seguinte: eis o perverso, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa pequena frase, o justo viverá pela fé, nós vamos encontrar em Hebreus, capítulo 10, 37 e 38, em Romanos 1, 17, que faz parte, né, da reforma protestante, quando Martinho Lutero se deu de frente com esta frase, o justo viverá pela fé, ele falou: opa, peraí, então não é por compra de indulgência, não é por sacrifício próprio, não é por capacidade própria, mas ele vai viver pela fé. E aí ele acabou depois fazendo as suas 95 teses, né, que está aí para a gente poder verificar e tirar boas lições dela. E também em Gálatas capítulo 3, verso 11. Então, nesses três textos nós vemos uma citação não direta assim, de Abacuque, mas daquilo que Abacuque escreveu. O justo viverá pela sua fé. Fazendo referência aí a Abacuque. Eu acho que Atos capítulo 13, se eu não me engano também. Atos 13? Atos 13, versículo 41. Atos 13, 41. Eu acho que faz uma referência a Abacuque. Deixa eu ver. Está aqui. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Aqui está falando exatamente... O versículo anterior, né? No texto anterior, que é no capítulo 5, no versículo 5 de Abacuque. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Então, praticamente as mesmas palavras são ditas lá na frente no livro de Atos. E essa referência de Gálatas capítulo 3, versículo 11, qual seria? Gálatas 3, 11. Vejamos aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Diz assim, Gálatas 3, 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Novamente aí. Novamente nós temos aqui falando a respeito, com as mesmas palavras de Abacuque.
no caso aqui, o nosso irmão Paulo. Né? Uhum. A gente pode ver que essa é a teologia de Paulo, né? Sim. A justificação pela fé, né? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de quem? E a gente vê essa, a gente poderia dizer assim, essa influência, né, do profeta Abacuque no entendimento de Paulo, né? Sim. E é o tempo que o pessoal fala, o Antigo Testamento, a lei e coisa e tal, e você vê que a referência dele é o profeta do Antigo Testamento. Né? Exatamente. E é interessante que mesmo sendo um profeta chamado menor, né? E olha a importância que tem essa declaração. Né? E do seu livro, que é pequeno, a menor frase está lá na frente. Então já fica aí para o pessoal entender que o profeta menor não é porque ele era menos importante do que Daniel, Ezequiel. Não, de forma alguma. Vem. Muito bom. Presbítero, e quais seriam então as lições práticas, né, que a gente poderia... A gente falou aqui muito no decorrer da nossa conversa, contextualizando, né, o livro do profeta Abacuque, mas quais seriam as lições práticas assim, que a gente poderia tirar, né, dessa profecia do profeta Abacuque? Bom, primeiro, o seguinte que eu vejo aqui é que quando Deus dá a sentença, não tem segunda instância. Né? Foi dada a sentença. Abacuque até ora e pede a Deus, e eu acho interessante aqui, e aqui no capítulo 2, versículo 1, quando Deus dá a segunda, antes de Deus dar a segunda resposta para ele diz o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ou seja, aqui ele fala assim, vou me recolher à minha insignificância, porque Deus é muito, muito, infinitamente maior, né? E ele tem todas as coisas sob seu controle, e vou observar o que Deus vai me responder. Então, essa é uma boa lição, a gente começar agora, nesse momento, observar o que é que Deus está fazendo. Nós, brasileiros, o que é que Deus está fazendo conosco no Brasil? Sim. Como é que está o povo hoje? Olhando para trás e vendo o que aconteceu, assim como Abacuque olhou para trás e viu o que aconteceu com Israel, e ele sentiu e Deus falou com ele o que iria acontecer, então a gente também comece a olhar e ver que Deus está falando através da história. Deus está falando de forma assim bem clara conosco. Sim. Né? É só prestar atenção no que está acontecendo, né? E ver que Deus está falando. E se ligar a Deus e botar realmente fé na palavra de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então essa é uma lição que eu acredito ser realmente muito importante. Outra lição que a gente vê aqui é que mesmo para os caldeus, que era, digamos assim, a potência mundial, né? Mesmo para eles, Deus vem aqui dizendo que iria acontecer com eles. Né? São 5 ais, né? Ai daquele que acumula o que não é seu, que os caldeus metiam a mão nas coisas dos outros, né? E isso aqui é pessoal também. Ai de quem lança a mão nas coisas dos outros, né? O segundo ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, né? Servia lá para os caldeus, mas serve também para nós, né? O outro ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Então, toda essa injustiça que nós estamos vendo acontecer no Brasil e no mundo, né? Deus vai visitar toda essa iniquidade. Sim. Né? O outro ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar a vergonha. E aí a gente precisa lançar entendimento sobre isso aqui. Quando se trata de uma nação para outra, ai daquele que faz o outro errar, né, para tirar proveito dele. Sim. Né? Ai daquele que corrompe a outra pessoa para vê-lo em situação deplorável. Né? Então isso é pessoal também, embora seja aplicado para nações. E ele faz aqui uma pergunta. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem
de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? E aí ele vem dizendo, o último ai. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. E ele continua dizendo, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Presta atenção em Deus, entendeu? Porque ele tem os seus juízos para todos, e a gente tem que dar graças a Deus, porque no momento ele está exercendo o seu juízo ainda com misericórdia. Encerrando o livro, né, que ele faz aqui uma oração, né, a gente vai ver aqui quanto Abacuque está afinado com a fé, com Deus, né? Ele faz uma primeira súplica pela misericórdia de Deus, depois ele faz louvores a Deus, isso no capítulo 3, né? O capítulo 3 todo é a oração dele. E é interessante que essa oração é cantada. No final a gente vai ver que ele faz essa observação que era para ser cantada acompanhada de instrumento de cordas. Então, ele, digamos assim, no original eu acredito que isso é uma poesia. Então ele faz o primeiro, uma súplica pela misericórdia de Deus, depois ele faz na oração dele louvores a Deus, né? Louvor a Deus, e ele crê na promessa da suficiência de Deus. Sim. Deus é suficiente. E aqui, de forma belíssima, poética, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Isso ele escrevendo, mesmo sabendo que viria sobre Israel uma devastação muito grande, que os caldeus, que eram impiedosos, viriam e levariam o povo escravo. Bem. Certamente ele tinha conhecimento já do que Isaías tinha falado, da profecia de Isaías, né? De Jeremias, né? Que o povo ficaria só 70 anos como escravos e voltaria. Sim. Né? Ao contrário de Israel, que foi e não voltou. Né? Sim. Então, mas eu acho interessante. E aqui no final, então, ele faz a recomendação ao mestre de canto para instrumentos de cordas, ou seja, essa oração seria uma oração cantada. Então, esse é um resumo do livro, daquilo que nós podemos das entender, lições, das né, lições, né? Evidentemente, como a palavra de Deus é rica, né? Toda vez que a gente lê a palavra de sempre Deus, a gente tira uma tira uma lição para a gente. Exato, porque a gente vai vivendo o dia a dia, observa uma coisa e fala, rapaz, mas não é que isso está lá no livro? Sim. Né? Não é que está acontecendo isso? Né? Esses 3 momentos que nós estamos vendo, né? Israel, 100 anos aproximadamente depois, Judá vai sendo escravos, vai para a escravidão. Aí tem o quê? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Aqui foi em 600 a.C., depois de Cristo para cá tem mais 2.000, ou seja, 2.600 anos depois, pelo menos, né? 2.600 anos depois, nós estamos vivendo a mesma situação de Abacuque. Sim. O povo, as autoridades, né, se desviaram de Deus, não respeitaram a Deus, se tornaram iníquos, injustos, fizeram tudo que desagrada a Deus, e nós estamos indo na iminência de cair num tipo de pobreza, né? E o pessoal vive sempre falando, né? Olha para a Venezuela, o que está acontecendo lá. Sim. Né? Olha para a Argentina, o que está acontecendo lá. Né? E o que está acontecendo lá? Venezuela era um dos países, era o país mais rico da América Latina.
né? Sim, verdade. Era o país mais rico. Olha que penúria que eles estão vivendo lá. Uhum. Cuba já foi um país magnífico, rico. Olha como eles estão vivendo lá. Então, o que eles estão vivendo lá, nós poderemos viver aqui futuramente, se a gente não recorrer ao que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, e não tomar consciência de que nós precisamos acertar nossa vida com Deus, então pode ser que, se Deus não tiver misericórdia, a gente poderá sofrer essa penúria. Eu louvo a Deus com relação a isso e estou esperançoso, porque as coisas que a gente tem observado acontecer no Brasil, como, por exemplo, as safras que nós temos, né? A produção, a gente tem batido recorde de produção de grãos. O Brasil é hoje um fazendão, né? Sim. A gente teve essa pandemia toda aí, os países, de uma maneira geral, teve déficit, né? E o Brasil ainda conseguiu crescer um pouquinho ainda. Sim. Se não fosse a pandemia, nós estaríamos muito na frente. Né? Apesar de muita gente que não teme a Deus e está remando contra, mesmo assim o Senhor tem nos abençoado. Né? Sim. E rogo a Deus que Ele levante homens realmente que sejam tementes a Ele, né? Que nos direcione nesse caminho de saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e Ele tem todo o poder sobre a nossa história. Sim. E aí eu fico na mesma situação de Abacuque, que é pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia da gente. Não deixa um povo que é pior do que a gente, pior do que a gente, que não te conhece, que não tem respeito nenhum pela vida, que não... pela família. Isso, nada. Pela liberdade. Nada. Eles querem, na verdade, acabar com a família. Por quê? A família é o menor... a célula da sociedade é a família. Se você acabar com a célula, você acaba com a sociedade. Sim. Né? Acabando com a sociedade, você divide toda a sociedade. Dividindo a sociedade, a gente dividido, a gente se torna fraco. Eles vêm e reinam sobre a gente. Sim. E a gente estão... Eles querem instaurar o caos para vir, né, depois como se fosse a salvação, né? Eu acredito que nem eles estão preocupados em ser salvação, não. Eu lembrei aqui de uma história que tem num livro chinês, que é um livro recomendado, né, para esse pessoal que lida com guerra. E lá está contando a seguinte história, que um certo general foi chamado por um rei... A arte da guerra, você diz? Isso. A arte da guerra. Foi chamado por um rei para botar ordem no império dele, né? A partir, inclusive, do seu palácio, né? Porque todo mundo era feliz e tudo, mas as coisas não saíam na hora certa. Sim. Entendeu? Então a camareira, ele perguntava: e aí, os quartos já estão arrumados? Não, já estou acabando de fazer, já daqui a pouco vou lá e tal. Dá uma desculpa assim: tá bom, vai lá, arruma. Aí, e o outro lá: e esse almoço, sai ou não sai? Não, já tá, daqui a pouco, espera um pouquinho aí, rei. Então, sabe, era um negócio... Uma desordem. Era muito desorganizado. Então esse general é chamado lá para ensinar o rei como comandar o seu palácio e dali para frente comandar todo o seu reino. E esse homem que vai lá, chamado pelo rei, ele reúne todo mundo no salão, todos os serventuários do palácio no salão de festa. E aí, né, que foi uma gaiatice só, né, porque salão de festa e não sei o quê, na hora de trabalho, então o pessoal fazendo uma festa. E ele virou então para o rei e disse assim: olha, se a ordem não for clara, se o pessoal não entender a ordem, você não pode exigir nada deles, então a gente precisa ser claro. Sim. Aí ele falou assim: eu vou te mostrar como se faz isso, até que todo mundo atenda o teu comando. Quem é a moça mais amada aqui entre vocês, que vocês mais gostam? Perguntou para os serventuários. E era também a predileta do rei. É a fulana ali, realmente uma moça maravilhosa, linda e tudo, né? Ele pegou, separou e colocou ela sentada num lugar de destaque.
e explicou para o pessoal que quando ele dissesse assim, direita, vou ver, todo mundo teria que virar para a direita. Uhum. Com muita dificuldade, botou o pessoal em forma, e quando ele disse direita, vou ver, um virou para a direita, outro virou para a esquerda. Uma bagunça danada. Aí foi aquela farra. Aí ele, com maior paciência, explicou o que era direita, o que era esquerda, botou lacinho no braço do pessoal para esse lado que é o direito. Uhum. E foi fazendo assim, né? Repetiu, né? Aí perguntou pro pessoal, vocês entenderam? Entendemos. Então vamos fazer direita, vou ver. Aí um virava, o outro não virava, o outro perguntava se era para virar. Uhum. Aí ele virou pro soldado dele e deu a ordem. Corta a cabeça dela. Ou seja, daquela moça mais querida de todo mundo. Corta a cabeça dela. E aí ela foi decapitada. Aquilo ali ficou todo mundo extasiado quando viu a cabeça da mulher rolando no chão. Aí ele falou, se vocês não fizerem o que eu mandar, como eu estou mandando, vocês não terão outra sorte. Direita, vou ver. Todo mundo virou certinho, ninguém riu, ninguém ficou com galhofa. Uhum. Esquerda, vou ver. Todo mundo virou certinho. O silêncio reinou. E aí ele vira para o rei e diz para o rei, é assim, se você não for capaz de castigar, você não tem como premiar. E se você não tiver como castigar e premiar, você não tem comando. Daqui para frente, eu ponho esse pessoal para lamber o chão, lamber teus pés. E realmente colocaria. Uhum. E é isso que se faz. A ética desse povo é diferente da nossa. Eles não têm, por exemplo, na ética dele, o não matarás. A ética deles não fala isso. E a gente está diante de uma situação assim. Se mentir traz proveito para eles, eles mentem porque eles se movem quando eles vão ter vantagem, eles se movem. Uhum. Seja mentindo, matando, com justiça ou injustiça, não interessa. Eles lançam mão disso daí. Lá não tem não matarás, não roubarás, não adulterarás. Se tiver vantagem, como disse já um mais recente, né, governador lá na China, não interessa a cor do gato, interessa que ele pegue o rato. Ou seja, os fins justificam os meios. Sim. Lamentavelmente assim. E por isso eu acho realmente esse livro de Abacuque muito atual, porque ele está mostrando para a gente que aconteceu lá atrás. Aconteceu lá atrás. Pode acontecer agora? Pode sim. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio e eu gostaria de ouvir as considerações finais do nosso querido, amado presbítero Zedequias. Eu agradeço, a oportunidade de estar aqui conversando com você a respeito desse livro. Recomendo a todos que abra o livro de Abacuque e leiam. Você pode somar o livro de Abacuque em Deuteronômio, capítulo 28, que vai falar a respeito das bênçãos e maldições. Sim. E como Deus foi muito claro lá a respeito da norma, daquilo que Ele quer, e o que Ele faria se a gente fosse obediente, e o que Ele faria se a gente não fosse obediente. Então, aí dá um entendimento maior ainda a respeito desse livro de Abacuque. E a gente precisa realmente ter a humildade de nos examinar honestamente diante de Deus, e aí a gente vai ver que a gente não tem sido conforme Deus gostaria que a gente fosse. E aí se humilhar, orar, se retratar, se arrepender, se converter a Cristo Jesus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Da ótica de Jesus Cristo, esse momento que nós estamos vivendo agora, nós devemos nos alegrar. Sim. Por quê? Porque está perto a nossa redenção. Está perto a nossa redenção. Então, isso é uma coisa que devemos viver com fé.
Essas são, então, as minhas considerações finais, né, a respeito do nosso bate-papo aqui. Sim, e eu diria aqui também, né, a respeito de tudo que a gente falou, né, presbítero, que mesmo que, como no final do livro, né, ele vai, Abacuque, ele vai falar, né, ainda, né, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Apesar da pandemia, apesar desse momento que a gente está vivendo, né, essas incertezas envolvendo na área da ciência, né, vacina, não vacina, coloca máscara, tira máscara, essas oscilações no poder, né, que nós estamos vendo, ainda que tudo isso esteja acontecendo, que a nossa maior esperança, né, a nossa fé, seja no Senhor nosso Deus, que a gente possa se alegrar sempre, Deus. O povo de Deus, ele não deve se alegrar no político A ou no político B, nada contra, né, na sua individualidade, você ter o seu político, mas não é a vacina que vai nos salvar, né? Não é o político A ou o político B que vai nos salvar. Quem nos salva é o nosso Senhor, o nosso Deus, por meio de seu Filho. E é nele que nós devemos nos alegrar, né, presbítero? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A nossa fé tem que estar no Deus da nossa salvação. E conforme disse aqui o Sofonias, o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Então, andar altaneiramente aqui, andar sem medo. Sim. Porque o nosso Deus cuida de nós. Amém. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. 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 Presbítero Zedequias, eu quero agradecer ao Senhor pela sua disponibilidade, agradeço ao Senhor pelas suas palavras, que as suas palavras ditas aqui possam abençoar muitas vidas, né? Aqueles Amém. que vão estar ouvindo esse episódio de podcast. E eu quero agradecer a você também que nos ouviu. Muito obrigado por ter nos ouvido até o final. Obrigado pela sua participação. E até a próxima, se Deus quiser. Você ouviu Teologicamente, o podcast do Ministério Cativo à Palavra.